O TDAH é a sigla para transtorno de déficit de atenção, e é um transtorno que tem como sintomas uma grande desatenção. Então a pessoa não consegue se organizar em tarefas do dia a dia, não consegue se concentrar em atividades ou tarefas que ela precisa fazer, se distrai muito facilmente, você chama, parece que ela não escuta, e também sintomas de hiperatividade. Então acaba tendo uma agitação motora muito grande, é uma pessoa que é mais inquieta, se for criança não consegue brincar de uma forma mais calma, né? Sempre brincadeiras agitadas. E também, às vezes, se forem adultos, são pensamentos acelerados, ou aquele adulto que fica batucando na mesa, balançando a perna. Então, são sintomas de hiperatividade. E aí é um conjunto de sintomas, né, de desatenção e hiperatividade que fazem o transtorno acontecer. Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com o transtorno no Brasil. A prevalência de TDAH em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos é de 7,6%, 5,2% entre 18 e 44 anos e 6,1% para maiores de 44 anos. O desenvolvimento do TDAH não é causado por falhas na educação ou falta de disciplina dos pais nas crianças, mas é influenciado por uma combinação de fatores genéticos, neurológicos e ambientais. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele acontece logo no início do desenvolvimento da vida, geralmente antes ou logo após o nascimento. Isso significa que a pessoa já nasce com essa condição. Então, ninguém desenvolve o TDAH ao longo da vida. Ou a pessoa nasce com, ou a pessoa não tem. E aí a gente tem alguns fatores de risco, que a gente chama, para o desenvolvimento do transtorno. O principal é a hereditariedade, então tem uma grande influência genética. Então, geralmente, se a gente tem uma criança, né, com TDAH, provavelmente alguém da família tem, mesmo que não saiba. E tem alguns fatores de risco também que a gente chama de fatores ambientais. Então, tabagismo na gravidez, exposição a substâncias tóxicas também na gravidez, um parto prematuro, baixo peso ao nascer, desnutrição. Então, tem alguns pontos assim ambientais que também vão influenciar no desenvolvimento do transtorno. Os sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade podem ser classificados em 3 categorias: desatenção, impulsividade e hiperatividade. Os principais sintomas, a gente tem os sintomas de desatenção. Então, são sintomas, a pessoa é distraída, você fala com ela, parece que ela não te ouve, né? Tá no mundo da lua, que o pessoal fala. A pessoa começa a fazer uma tarefa, não termina, Então, assim, é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de se concentrar e conseguir finalizar aquilo que ela começou. E aí, a gente tem os sintomas de hiperatividade. Então, a pessoa mais agitada, não consegue ficar sentada, tem pensamentos acelerados, em caso de adultos isso aparece muito. Então, a gente pode ter o TDAH do tipo desatento, ou seja, a pessoa tem os sintomas de desatenção. O TDAH do tipo hiperativo, a pessoa tem mais sintomas de hiperatividade, e do tipo misto, ou da apresentação combinada, em que a pessoa apresenta os 2 tipos de sintomas, que é o mais comum. Então, a gente consegue observar, né, se eu sou uma pessoa mais agitada, eu me desorganizo muito fácil, eu perco objetos muito fácil, aí é importante procurar uma avaliação. O diagnóstico envolve uma avaliação realizada por um profissional da área de saúde qualificado, como um pediatra, psiquiatra infantil ou psicólogo, e é feito com base em critérios clínicos estabelecidos no Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, além das observações e relatos dos pais, professores e cuidadores. O diagnóstico do TDAH ele é um diagnóstico clínico. Então, não tem um exame, é um teste que você faz que vai falar se a pessoa tem TDAH ou não. Então, o diagnóstico clínico ele acontece por observação comportamental. Se for da criança, o profissional observa como que aquela criança se comporta, como que ela é com as atividades ali, e além de coleta de informações, né? Então, no caso de crianças, a gente conversa com a família, com a escola, entende como que foi o desenvolvimento daquela criança até ali, como que ela se comporta no dia a dia, na rotina. No caso de adultos, a própria pessoa pode relatar também. Se for o caso, também a gente consegue entrevistar, às vezes o cônjuge, né, ou algum familiar também que possa dar mais informação. E aí, com essa coleta de informações, a gente segue de acordo com os critérios que tem no manual diagnóstico, que a gente tem hoje, que é o DSM-5-TR. E aí lá tem todos os critérios que uma pessoa precisa atingir para conseguir um diagnóstico do transtorno. Então, se a pessoa tem todos os critérios, o
psicólogo ou o profissional que está avaliando vai lá e vai conseguir encaixar essa pessoa dentro dos critérios, e aí ele precisa considerar algumas informações importantes. Então, os sintomas precisam ter aparecido antes dos 12 anos de idade. Se apareceram depois, minha infância foi tranquila, agora que eu comecei a ficar desatento, a gente desconsidera o TDAH. A desatenção ou a hiperatividade, ela precisa acontecer de uma forma frequente, de uma forma que traga prejuízos para a vida daquela pessoa, né? E aí, além disso, também a gente precisa entender que tipo de prejuízos são esses. Então, para conseguir entender se encaixa dentro dos critérios ou não. Um estudo de longa duração realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e das Universidades Federais do Rio Grande do Sul e de Pelotas foi capaz de identificar uma relação entre maus tratos na infância e maior risco de desenvolver o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ao final da adolescência. Quando a gente se coloca em situações ou enfrenta situações de perigo, então que ameaçam, né, a nossa integridade física ou emocional, é liberado no nosso corpo um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí esse hormônio, ele afeta várias áreas do cérebro, então a memória, a atenção, a concentração, a aprendizagem. Então, a criança com déficit de atenção, ela já tem uma defasagem nessas áreas, naturalmente, por conta do transtorno. E se ela é colocada constantemente em situações de maus tratos, consequentemente ela está com muito cortisol no corpo, que vai afetar mais ainda essas áreas por conta da liberação do hormônio, né? Essa liberação, ela acontece para colocar a gente na situação de defesa, né? Eu estou em perigo, então eu tenho que me defender ou eu tenho que fugir desse perigo, isso é natural. Então, a gente fala que a questão dos maus tratos não é que causa, mas pode agravar os sintomas. O tratamento do TDAH pode ser feito com uma combinação de terapias e medicamentos, dependendo da idade e das necessidades de cada pessoa. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai ensinar a pessoa a desenvolver habilidades que hoje ela não consegue ter por conta do transtorno. Então, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de tempo, aprender a priorizar as tarefas, a diminuir as distrações do ambiente. Então, o psicólogo, ele ensina a pessoa sobre como aquele transtorno afeta a vida dela e trabalha em cima de habilidades de resolução de problemas que resolvem essas questões. E o tratamento medicamentoso, ele pode entrar como um complemento, principalmente se é um caso mais grave, né? Se é um caso de desatenção muito grave, se é um caso de hiperatividade mais grave, a medicação, ela pode estar ajudando também. E aí, no caso de crianças e adolescentes, a gente também faz uma orientação familiar para que os pais consigam ensinar a criança a aplicar o que ela aprende em terapia na rotina dela, que é o principal ponto, né? Que você consiga levar o que você aprende em terapia ali para a rotina. Então, a orientação familiar em caso de crianças também é importante. Vitória Silva, para a TV Todo Dia.